Pra cá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mari. Vamos começar? Ok, boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. Boa noite a todos presentes aqui no TV Galáctica mais uma vez. Deixa eu ajeitar o microfone que acho que está com chiado. Tá bom para vocês, meu áudio? Ai, será? Peraí, deixa eu desligar aqui. Não, acho que tá bom, sim. Porque às vezes fica muito próximo e fica com chiado. Bom, então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, TV Galáctica, pela essa abertura. A gente está aqui falando sobre a tecnologia do plasma. Hoje eu não vou prolongar muito a introdução, porque a gente tem bastante coisa para falar. Porque o último ensinamento do Sr. Cash, em específico, foi muito especial. Acho que ele fez um anúncio que a humanidade espera há eras e eras. Mas cabe a nós dar o próximo passo. Como é que a gente vai receber isso? Então, para isso, a gente vai começar falando um trecho dessa última aula do Sr. Cash, que acho que é o principal trecho. Depois a Maria vai falar outro trecho e vai continuar com as respostas do Conselho Universal. Só lembrando aqui, se vocês quiserem se aprofundar nessa ciência do plasma e mais conhecimento, é só entrar no nosso grupo do Telegram, que está na descrição do vídeo aqui embaixo. Okay? So, as I was saying here, since we have a lot of things to speak today, and I'm going to put it short, the introduction. If anybody wants to know anything more about plasma technology, you can go in the description of the video. You have the links for the YouTube channel, for the official channel of Cash Foundation website, and also the Cash Brazil Corona team on Telegram. And as I was saying, we'll start with an excerpt from the last teachings of Mr. Cash. I think it was one announcement that I think humanity was waiting for eons and eons, and I think what is up to us now how to receive it and how to expand on it. And so I'll read first in English and then in Portuguese language, and then Marie will continue. Então a gente vai fazer, como eu disse, a leitura primeiro desse trecho. Eu vou fazer a leitura primeiro em português, em inglês, perdão, e depois em português, depois a Marie prossegue, como sempre. So I'll read first in English language. So this is from the Knowledge Seeker Workshop 418. It starts like this. The game changed for the mankind, but we have changed the game today. You do not need to wait till 22nd of February to understand the declaration. We have declared our hand today. We like to see how much the human race will make progress to understand the transmutation of the fields of the universe in interaction with the soul of the Creator. You made the magnetical fields of the moon and the heart of the moon to travel from Earth to Moon on the 6th of June. We have taught you to find the heartbeat of the Creator and travel the fields of the universe through your soul to reach that moon, which is the soul of the Creator, and become part of it. This has been the fundamental teaching of the Cash Foundation from the outset. The communication facilities of today has allowed us to teach all men in one goal, and not some men who abused it, like the Moses, when it came to translating and transferring. I am the Messiah. I am the Matthew, and whatever you want to call it, because I understand the work of the fields of the universe, and not in the matter state. Now you understand why the teaching has been going on this way, and how we have been educated you to that point. The rest of it, what happens when you mix these GANs with that GANs, is the pleasure of understanding more about the process of creation, nothing else, nothing more. We still make you the Magravh systems, enhancement units, and the rest of it, but you have the capability and the ability on your own to reach to that point of wisdom if you don't have the technology of the enhancement units or the Magravh. It's the clarity of understanding of interaction of the fields of the universe, and then you mature to totality, irrespective of time, position, and place. We throw the gauntlet, and the leaders of this planet work with us, we achieve it. Work against us, we know how to handle. We make you to follow by your own soul. We lead your physicality to march. It's yours to stand proud and not to grovel and crawl. As I said before, a good friend of mine used to be an ambassador to Vatican. He said to me, Meran, you have to see when some of the old world leaders come to see the Pope. They don't walk, they crawl like a dog on the floor to the foot of the Pope. They don't see themselves that high.
With us, we all walk proud to our soul and physicality to understand the totality. We don't need to crawl to no one. We don't need to beg to no one, as we are part of the creation and creator. If you understand the power, the strength, and the beauty of the life of our soul, then the physicality. It was good to give you a date that something might happen. That day is today, manifestation and declaration of the Matthew and the Moses, return of the Christ. In any name you like, the return of the soul, not the physicality, the return of the knowledge, and not what we call the possession of knowledge, but to share it in equal measure. You have all the facilities and the systems to do, and you got to understand. By declaring our position clearly, we expect, absent of the man, to create problem. But that's for the man, that's for them. We shall prevail, and our knowledge is shared equal amongst the universal community. And man better follow fast, if he does not want to be again the one which left behind, because of his own lack of courage and what I call the stupidity to be always subordinate. There is no time for kings, and there is no king but him, the true, what we call soul of the creation. Soul of the creator, sorry. Go on internet and tell Matthew has declared his hand. I am the Messiah. See what you get. The fullest of the kingdom of Belgium or the true kingdom of God. And then we show. Okay, so now I'm going to read in Portuguese language. Então agora eu vou fazer a mesma leitura em língua portuguesa. É um extrato do workshop número 418. O jogo muda para a humanidade, mas nós mudamos o jogo hoje. Não é preciso esperar até o dia 22 de fevereiro para entender a declaração. Hoje, declaramos nossa mão. Queremos ver o quanto a raça humana progredirá para compreender a transmutação dos campos do universo em interação com a alma do Criador. Você fez os campos magnéticos da Lua e o coração da Lua, para viajar da Terra para a Lua no dia 6 de junho. Nós lhe ensinamos a encontrar o batimento cardíaco do Criador e viajar os campos do universo através de sua alma, para alcançar aquela Lua, que é a alma do Criador, e tornar-se parte dele. Este tem sido o ensinamento fundamental da Fundação Cast desde o início. As facilidades de comunicação de hoje nos permitiram ensinar a todos os homens de uma só vez, e não a algum homem só que abusou dela, como Moisés, quando se tratou de traduzir e transferir. Eu sou o Messias, e o Mete, e o que quer que você queira chamar, porque entendo o trabalho dos campos do universo, e não no estado da matéria. Agora vocês entendem por que o ensino tem sido feito desta maneira, e como fomos educados até este ponto. O resto, que acontece quando você mistura este gancho com aquele gancho, é a brincadeira. É o prazer de entender mais sobre o processo da criação, e nada mais, nada além. Nós ainda fazemos para você o sistema Magrave, a unidade de aprimoramento e o resto. Mas você tem a capacidade e a habilidade por si mesmo de chegar a esse ponto de sabedoria se você não tiver a tecnologia da unidade de aprimoramento ou do Magrave. É a clareza de compreensão da interação dos campos do universo, e então você amadurece para a totalidade independentemente do tempo, posição e lugar. Jogamos agora as luvas, e aos líderes deste planeta, trabalhem conosco e conseguimos. Trabalhem contra nós, sabemos como lidar. Fazemos você seguir por sua própria alma. Levamos sua fisicalidade para marchar. É seu para ficar orgulhoso e não para humilhar e rastejar. Como eu disse antes, um bom amigo meu costumava ser embaixador no Vaticano. Ele disse para mim: Meran, você tem que ver quando alguns dos líderes mundiais vêm ver o Papa. Eles não andam, eles rastejam como um cão no chão até o pé do Papa. Eles não se veem tão superiores. Conosco, todos nós caminhamos orgulhosos de nossa alma e a fisicalidade para entender a totalidade. Não precisamos rastejar para ninguém. Não precisamos implorar a ninguém, pois somos parte da criação e do Criador. Se você entender o poder, a força e a beleza da vida de nossa alma e então da fisicalidade. Foi bom dar-lhe uma data para que algo pudesse acontecer. Esse dia é hoje, manifestação e declaração do Mete e do Moisés, retorno de Cristo, em qualquer nome que você quiser. A volta da alma, não da fisicalidade. A volta do conhecimento, e não o que chamamos de posse do conhecimento, mas para compartilhá-lo em igual medida. Vocês têm todas as facilidades e os sistemas para fazer e têm que entender.
Ao declarar claramente nossa posição hoje, esperamos o hábito do homem de criar problemas, mas isso é com eles. Nós prevaleceremos, e nosso conhecimento é compartilhado igualmente entre a comunidade universal, e é melhor que o homem siga rapidamente se não quiser ser novamente aquele que foi deixado para trás, por sua própria falta de coragem e o que eu chamo de estupidez, para estar sempre subordinado. Não há tempo para reis e não há reis, e não há rei, a não ser ele, o verdadeiro que chamamos de alma do Criador. Vá à internet e diga: Matt declarou sua mão. Eu sou o Messias. Veja o que acontece. A tolice do reino da Bélgica ou o verdadeiro reino de Deus? Então, nós mostramos. Okay, thank you, Marie. You can proceed. Yes, thank you. So good evening, Rosanna, and good evening, Raphael, and good evening, everyone who's watching. I am Marie, and I'm a Universal Council member, and I'm representing my native language, which is Norwegian. And I also have an extract from the same teaching that Raphael started with, number 418, but it's not the same part. Do you want to translate, Raphael? Yes, please. Então, Marie está se apresentando, ela é Marie, membro do Conselho Universal, representa a língua norueguesa, né? Ela está aqui hoje para passar as respostas do Conselho Universal, e ela gostaria de começar fazendo uma continuação do que foi falado inicialmente por mim, que é um trecho dessa mesma aula do Sr. Cash, mas falando outro aspecto dessa aula também muito importante. Teaching of the soul is the way the universe works, not machinery. You cannot land on the surface of the sun. You cannot land on the surface of a star because it's plasma. It creates its own dimension. It creates its own entity. It creates its own dimension of interaction. It's the same with the soul of the man. He has his own identity and doesn't need the physical body of the man, or a donkey, or a cat, or a tree. Então começa assim: ensinar a alma é a maneira como o universo funciona, não com máquinas. Não se pode pousar sobre a superfície do Sol. Não se pode pousar na superfície de uma estrela porque é um plasma. Ele cria sua própria dimensão. Ele cria sua própria entidade. Cria sua própria dimensão de interação. É a mesma coisa com a alma do homem. Ela tem sua própria identidade, não precisa do corpo físico do homem, ou de um burro de carga, ou de um gato, ou de uma árvore. So when we are coming to the point of maturity of the man, you are looking, oh, I have a motorbike at home. When I have money, I buy a car. And then you have a car. And when I have money, I buy a plane. Now the human race is where we have the knowledge. We have the UFO, a flying object which has been a mystery to us. So we are behind the neighbor who had the money before and bought the car. And we are behind the neighbor of the neighbor who had the money to buy the plane. But this time, we are behind the universal community, trying to get that better car movement. We call it a UFO. This is all matter state condition of transportation. Então, quando estamos chegando ao ponto de maturidade do homem, você está olhando: ó, eu tenho uma moto em casa, então quando eu tenho dinheiro eu compro um carro. Então você tem um carro e quando eu tenho dinheiro eu compro um avião. Agora a raça humana está lá, quando temos o conhecimento temos o OVNI, um objeto voador que tem sido um mistério para nós. Portanto, estamos atrás do vizinho que tinha o dinheiro antes e comprou o carro. Estamos atrás do vizinho que tinha o dinheiro para comprar o avião. Mas desta vez estamos atrás da comunidade universal, tentando conseguir aquele melhor movimento de carro, que nós chamamos de OVNI. Tudo isso é condição de estado de transporte aí. Now you realize what we have been teaching in the past year or 2 years. It's a vehicle without the body, but you can reduce the strength of the sun's fields
the plasma, and create Earth with it. You can create Mars with it. You can create anything you like with it. And this is the gift. This is a knowledge. This is the technology which we've been concentrating on for you to understand. And when I tell you, we teach not only for the man, but for the universal community. They're learning that the time have come to leave the UFO. Então agora você percebe que o que temos ensinado no último ano ou 2 anos é um veículo sem a carroceria, mas você pode reduzir a força dos campos do Sol, o plasma, e criar a Terra com ele. Com ele você pode criar Marte, você pode criar o que quiser com isto. E este é o presente, este é o conhecimento. Esta é a tecnologia na qual temos nos concentrado para você entender. E quando lhe digo ensinamos não só para o homem, mas para a comunidade universal inteira. Eles estão aprendendo que chegou agora o momento de deixar e largar o OVNI. We are getting educated like the humans to move to the next level of understanding without engagement, not the bird in the cage that we carry. We call the bird in the cage the man in the car, universal community in the UFO. So this is what is important for us now that we are completing the education of the man for the manifestation, declaration of Mehdi, for you to understand where you're going. Estamos sendo educados como os humanos para passar para o próximo nível de compreensão, sem envolvimento, não como um pássaro na gaiola que carregamos para lá e para cá. Nós o chamamos de pássaro na gaiola, o homem no carro, ou a comunidade universal dentro de um OVNI. Então é isso que é importante para nós agora, que estamos completando a educação do homem para a manifestação, declaração de Mehdi, para você entender para onde está indo. It's not anymore, give me another object to travel in. You have the system inside you. It's part of the way the universe works. Universe does not make cars. Universe does not make jumbo jets. Universe does use the fields within it to achieve what it needs, the position and what we call its attribute. When we speak about the upcoming of Mehdi, the declaration of man's understanding, is that Mehdi? Of the work of the creation, how the universe works. When you reach that point of maturity, do you need the UFO? Então não é mais sobre me dê outro objeto para viajar. Vocês têm um sistema dentro de vocês. Faz parte da maneira como o universo funciona. O universo não fabrica carros, o universo não faz jatos. O universo usa os campos dentro dele para alcançar o que precisa, a posição e o que chamamos de seu atributo. Quando falamos sobre a chegada de Mehdi, a declaração do entendimento do homem é este Mehdi, do trabalho da criação, como funciona o universo. Quando você chega a esse ponto de maturidade, será que você precisa do OVNI? This is where the question is. You thought we were teaching you about the soul, but we are teaching the universal community the same. They are listening. They understand that now even they are taught to get out of the UFO. There is another option. I said, when I finish teaching, man will be equal to the others, but the universe now learns from the voice of the man, the knowledge of the creator, through understanding of the work of the plasma. Então é aqui que está a questão. Você pensou que estávamos lhe ensinando sobre a alma, mas estamos ensinando a comunidade universal da mesma forma. Eles estão ouvindo. Eles entendem que agora até eles são ensinados a sair dos seus OVNIs. Há outra opção. Eu disse, quando eu terminar de ensinar, o homem será igual aos outros, mas o universo agora aprende, com a voz do homem, o conhecimento do Criador através da compreensão do trabalho do plasma. This is the part of what we are here for and what we are doing.
And the next system for us to see how to travel without the physicality of a spaceship or aircraft is in between two, to gain the trust in the soul and at the same time being in the physical. We're giving you the enhancement flight unit, but in a way, that's the step for elevation of the soul of the man, to be able to become free. Então, isso é parte do que estamos aqui e do que estamos fazendo. E o próximo sistema para nós, para ver como viajar sem a fisicalidade de uma nave espacial ou aeronave, está entre dois. Para ganhar a confiança na alma e ao mesmo tempo estar no físico, estamos dando a unidade de voo de aprimoramento, mas de certa forma esse é o passo para a elevação da alma do homem, para poder se tornar livre. So that was the introduction from me and Raphael, and we are on the questions. And the first question is, what is the meaning of the word electromagnetism? I was in doubt, but couldn't find the answer. But I remember something like this. Electro comes from electricity, which is what creates the shape, and magnetism is what drives the electricity. In plasma science, what is electromagnetism? Então vamos às perguntas agora. Essa foi a primeira introdução minha e da Marie, agora a gente vai para as respostas do Conselho Universal. Primeira pergunta é, qual é o significado da palavra eletromagnetismo? Eu estava em dúvida, mas não consegui encontrar a resposta, mas me lembro de algo assim. Eletro vem da eletricidade, que é o que cria a forma, e magnetismo é o que impulsiona a eletricidade? Na ciência do plasma, o que é eletromagnetismo? The first answer, electromagnetism is different from the plasma magnetic fields. Fields of plasma are free, so are called fields, so-called fields, where electromagnetism is created by the interaction of the strength of the fields of matter state of manifestation in the plasmatic fields. It comes from the vibration of electrons in matter. So it's called electromagnetism. Plasma is fields which are free from matter strength. We call sun a plasma. We call the universe is created from plasma magnetic fields in motion. And this is taken from the Italian interview with Mr. Kirsch last week. Então, a primeira resposta é a seguinte, foi extraída da entrevista do Sr. Cash na rádio italiana da semana passada. A resposta é a seguinte, foi dada pelo próprio Sr. Cash. O eletromagnetismo é diferente dos campos magnéticos do plasma. Os campos de plasma são livres, assim são chamados os campos, onde o eletromagnetismo é criado pela interação da força dos campos de estado de matéria das manifestações nos campos plasmáticos. Ele vem da vibração dos elétrons, matéria. Assim, é chamado de eletromagnetismo. O plasma é um campo livre da força da matéria. Nós chamamos Sol um plasma. Nós chamamos universo. É criado a partir de campos magnéticos de plasma em movimento. And there's another answer. And it's from the book number 2, Structure of the Light. Electromagnetism or electromagnetic flow is magnetic field strength equal to the strength of the magnetic fields of the plasma of an electron. And from the paper Unified Field Theory, the magnetic fields and its interaction with physical matter or other fields always leads to release of electromagnetic fields or energy equal to the energy of an electron. In the universe, in environments where there are no matters, magnetic fields do still exist and function. In the universe, electromagnetism is constantly produced due to the difference of the magnetic field strength between two fields
even without the presence of any matter or physical interaction of fields. Então, a primeira parte da segunda resposta vem do livro número 2 do Sr. Cash, que é a estrutura da luz. É a seguinte: eletromagnetismo ou fluxo eletromagnético é a força do campo magnético igual à força dos campos magnéticos do plasma de um elétron. E a outra parte é do artigo Teoria do Campo Unificado. O campo magnético e sua interação com a matéria física ou outros campos sempre leva à liberação de campos eletromagnéticos ou energia igual à energia de um elétron. No universo, em ambientes onde não há matéria, os campos eletromagnéticos ainda existem e funcionam. No universo, o eletromagnetismo é constantemente produzido devido à diferença da força do campo magnético entre dois campos, mesmo sem a presença de qualquer matéria ou interação física de campos. Then we are on the second question, and it goes like this. Einstein, for his time, was a genius, but today, through plasma science, which is being made free to anyone, Mr. Keshe has made every knowledge seeker a scientist. This is the new age, because whether you know it or not, it doesn't require maths, formulas. It requires the meeting of the soul of physicality with the soul of the man. I ask Mr. Keshe, the human being, Mehran Tavakoli Keshe, at what point in your life did you know that your mission would be to encourage humanity towards knowledge of the plasma science? Então, a segunda pergunta é a seguinte. Começa assim: Einstein, para o seu tempo, foi um gênio. Mas hoje, através da ciência do plasma, que está sendo disponível de forma livre para qualquer pessoa, o Sr. Keshe fez de todo buscador de conhecimento um cientista. Esta é a nova era. Porque, quer você a conheça ou não, não requer matemática, fórmulas, requer o encontro da alma, da fisicalidade com a alma do homem. Então, pergunto ao Sr. Keshe. O ser humano Mehran Tavakoli Keshe, em que momento de sua vida você sabia que sua missão seria encorajar a humanidade para o conhecimento da ciência do plasma? And there is one answer, and it's an extract from the Knowledge Seeker Workshop 247. And okay, those who have been around me, they know I received the message when I was 18, 19. I refused to accept it. I flatly refused because I said, I'm not mature enough. I cannot carry it. It will not be correct. When I received a message for the second time in my 20s, 30s, I refused. I said, I wasn't sure I could turn it into what I do today. When I accepted the message in my early 40s, it was clear. I carry enough, and this is why I can carry what I do. The knowledge of physicality matches the soul, what the strength of the soul carries. Young prophets making mistakes out of lack of experience. All the prophets were accepted with what is called the message to carry, always come to the maturity of age, that they understand how to handle it. This is what each one can come to the maturity of the totality of their own. Christ was too young. He could not understand how to handle it, so he got carried away with the time. Look at Baha'u'llah, bless his name, of our heads up to the overreach of this sort of a structure from the experience he had. When we look at the life of Buddha or others, they came out of maturity of time. Then you will become detached from physicality. You just open the soul to a higher level of the same soul.
but at that level it has received maturity. It's your soul. Just because you don't see it, it doesn't mean the higher level don't exist. They coexist along with. It's like when you draw that circle of plasma, there is still the inner stronger, still exist, and they have their own lives. The soul at a higher level still communicates with the souls of the higher, but you are not aware of it. It's not accessible, or because you don't see it, you're not mature enough to be. It's like when the child goes into the room and the adult sits and talks about something. It makes nothing what it does. Through he plays with his computer. What they are talking about, the politics, economy, doesn't mean anything. His upcoming event pops up on his gadget he is playing. I did the same with the soul of the man. That little child playing it doesn't mean that at all. So don't sit there any other order of honoring, sitting there and doing what they have already done and developed. And that at the end of it makes the economy for the guy to play his game. The soul of the man is that little child. The rest of the small operation of the universe carries on, but within the structure of the soul of the man. So that was the answer. Então essa é a resposta para essa pergunta, foi extraída do workshop número 247, respondida pelo próprio Sr. Cash. Aqueles que estiveram, que estão ao meu redor, sabem que recebi a mensagem quando eu tinha 18, 19 anos. Eu me recusei a aceitar. Recusei terminantemente, porque disse que não era maduro o suficiente. Não podia carregá-la, não seria correto. Quando recebi uma mensagem, a mensagem pela segunda vez nos meus 20 e poucos anos, 30 e poucos, recusei. Eu disse que não tinha certeza de poder transformá-la no que faço hoje. Quando aceitei a mensagem no início dos meus 40 anos, estava claro. Eu carrego o suficiente e é por isso que eu posso prosseguir com o que faço. O conhecimento da fisicalidade combina com a alma, o que a força da alma carrega. Jovens profetas cometem erros por falta de experiência. Todos os profetas foram aceitos com o que é chamado de mensagem a ser levada, e sempre chega a maturidade da idade que eles entendem como lidar com ela. É a isto que cada um pode chegar, à maturidade da totalidade de sua própria idade. Cristo era muito jovem, ele não conseguia entender como lidar com isso, por isso se deixou levar pelo tempo. Veja Valhalla, bendito seja o seu nome, de nossas cabeças até o alcance exagerado deste tipo de estrutura a partir da experiência que ele teve. Quando olhamos para a vida de Buda ou de outros, eles saíram da maturidade do tempo, então você se desprenderá assim da fisicalidade. Eles vieram e começaram a fazer isso depois da maturidade do tempo, que ele quis dizer aqui o Sr. Kevin. Você apenas abre a alma para um nível superior da mesma alma, mas a esse nível ela recebeu a maturidade. É a sua alma, só porque você não a vê não significa que os níveis superiores não existam. Eles coexistem juntamente com. É como quando você desenha círculo de plasma. Ainda existe o mais forte no interior, e eles têm suas próprias vidas. A alma, em um nível alto, ainda se comunica com as almas do mais superior. Mas você não está ciente disso, não é acessível ou porque você não vê isso também. Você não é maduro o suficiente para ser. É como quando a criança entra na sala e o adulto se senta e fala sobre alguma coisa. A criança não faz nada do que é falado, no entanto, brinca com o computador dele. O que eles estão falando sobre política e economia não significa nada. Seus próximos eventos aparecem em sua tela de computador e ele está lá jogando. Eu fiz o mesmo com a alma do homem. Aquela criancinha jogando não quer dizer que não fique sentada ali em nenhuma outra ordem de honra. Sentada ali e fazendo o que eles já fizeram e desenvolveram e que no final faz a economia para que a pessoa jogue seu jogo.
A alma do homem é aquela criança pequena. O resto da pequena operação do universo prossegue, mas dentro da estrutura da alma do homem. Então essas foram as respostas do Conselho Universal às perguntas colocadas durante a semana. Rafael, nós temos que estudar muito. O seu cast está muito na frente. Ai, meu Deus. Ai. But Rosane say you have to study a lot. Você needs to be far ahead. Quer compartilhar algo, Rosane? Temos 5 minutos. Eu gostaria que você compartilhasse alguma coisa aí para nós. Essa semana foi boa, né? Depende. Eu A gente achei. recebe. Ela foi. Eu achei. Está na minha melhorando opinião, lá. Eu acho que no encontro lá de Viena do 5+1, eu acho que está melhorando para a gente continuar o trabalho, né? E essa semana acho que foi, como eu disse, minha opinião, o que eu senti, pelo que eu ouvi da aula, foi acho que o que a gente estava esperando a nossa vida inteira participar. Mas depende da gente, mais uma vez, como o Sr. Cash coloca bem claro, como é que a gente está anunciando isso, como é que a gente está colocando isso a público e como é que a gente está abraçando isso. Isso é um ponto importante para a gente refletir. So, Rosanna was asking if we have any news. She said that was a very good week, and that 5+1 seems that things are going ahead. And I was adding that I feel that it was a very strong week and very important week. I believe that, especially by the announcement of Mr. Cash, that's something that I felt very strong, and I know many people felt also. But once again, Mr. Cash put to us how we are going to embrace this and how we are going to act upon it. And eu também queria compartilhar também no nosso grupo Cash Brasil, inclusive tem um relato muito bonito, né, de uma moça que sentiu isso depois de ouvir essa declaração do Sr. Cash. E acho que isso reflete muito quanto a alma percebe o que está acontecendo de fato. I was also adding that there was a very beautiful testimony of a knowledge seeker here from Brazil in one of our meetings that we do daily at 9 p.m. that she pointed to this when she heard about Mr. Cash declaration about the mapping, that she was very emotional, she was speechless even. And it was for me at least, touch a lot that what it means when the soul recognizes that this can be something sometimes hard, especially in a culture that's very atheist, but it's up to us to open our hearts, I believe, for this declaration. You want to say something, Marie? Então, eu vejo nisso tudo também. Rosana, desculpa que eu pedi para a Marie se ela queria falar alguma coisa. Tá. Yeah. What can I say? Yes, it's beautiful, and it's a lot going on. I think so too, with what Mr. Cash is bringing to us, both with the spaceship and all the technology, but also this about the Mehdi and the soul and everything. It's really touching and beautiful. Gives us a hope. A Marie está acrescentando, né? Traz muita esperança para a gente. Tudo isso que o Sr. Cash toca, tecnologia, mas também mais sobre Mehdi, sobre Messias, sobre a alma, que nos dá muita esperança, como a Marie está compartilhando. Então, sobre os ensinamentos sobre a alma, ele está muito, muito acima. Ele já, quando a gente está, eu não sei, é um ensinamento que acho que a gente precisa de mais uma década para alcançar. Porque geralmente de década em década a gente vê alguma mudança, né? Pelo menos é a minha percepção. Dá a entender que esse princípio nosso, nós só vamos ter algum fruto, acho que daqui a 10 anos, Rafael, porque ele está muito além, muito além. E eu acho que ainda nós estamos caminhando, nós, assim, né? Eu digo por todos que estão, não por todos, mas eu digo por mim.
Eu tenho acompanhado, mas assim, quando a gente pensa que a gente está num passo, ele está a 10, 20, 30, 40, ele vem com uma resposta acima do que a gente espera, entendeu? Eu acho que tem uma linha bem tênue entre a gente ser humilde e se colocar para baixo. Isso que a gente tem que ter muito cuidado. Que o que o Sr. Cash traz, é claro, a gente tem humildade, a gente tem muito a aprender, mas ao mesmo tempo, isso que é muito difícil para a gente como humano, né, esse planeta fazer isso. A gente está aberto e a gente tem essa capacidade que o Criador está dentro da gente. Entende? Às vezes a gente fica preso, a gente confunde humildade com falar a gente não é capaz só daqui a uma década, daqui a 100 anos. A gente tem que ser humilde nesse ponto também, a gente não sabe, pode ser hoje. Então isso é uma certa pretensão quando a gente fala a minha opinião, quando a gente fala daqui a 10 anos, 100 anos pode acontecer. Quem sou eu para falar que daqui a 10 anos? O Criador que tem a força, ele que sabe. Então cabe a gente ser humilde, pode ser hoje, isso pode acontecer. Então é claro, a gente ser humilde, mas acho que a gente alimentar mais esse lado é importante, né? Lembrar sempre dessa gratidão de estar vivendo esse momento agora, de estar tendo acesso a esse conhecimento. Mas foi o que você falou também, requer. Foi como o Sr. Cash colocou nessa última resposta. A fiscalidade tem que acompanhar de certa forma. Então, para isso que entra, acho que, o fator crucial, que é o servir, estudar com humildade, se reconhecer que a gente não sabe, que a gente está conhecendo tudo isso, é uma novidade muito grande para a gente. Mas estar feliz no coração, tá sabendo que a gente pode, porque o Criador está dentro da gente. Hoje a gente sabe disso. Então, com o Criador dentro da gente, tudo é possível. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, uma linha bem tênue de humildade para a gente se bloquear para o conhecimento, se colocar para baixo, como certa forma, uma forma de vitimismo da nossa parte. E isso é o que atrasa muito a nossa evolução nesse planeta. Isso, de certa forma, é o que eles conseguiram colocar no nosso consciente, que a gente não é capaz. Se a gente parar para poder investigar isso dentro da gente, de onde está vindo essa voz? Está vindo de um ponto de humildade ou está vindo de um ponto de uma lavagem que a gente sofreu durante eras e eras? Então, isso é um ponto que acho que é importante a gente estar atento, estar consciente, estar ciente. So, Rosana was just adding about that she said that she feels that Mr. Cash is decades that she's very far ahead from us, and she feels that we will maybe take a decade or more to catch up, even more than that. And I was saying that, in my opinion, there is a very thin line between humbleness and between putting ourselves down. So I think it's something for us to be very aware that is, okay, we need to be very humble, that we do not know all this and everything is very new for us to understand. But be very careful to say to ourselves, or just in one decade, in one generation, this, in my understanding, is a little bit of arrogance of ourselves, because we don't know. This can happen today. The Creator who knows. I think that's the beauty of Mr. Cash is bringing to us the awareness that the Creator is inside of us, and we can, if we really open to this knowledge, maybe this can happen right away, this moment, right now. And this is something that I feel inside my heart. That, we need to be very careful with this, because from where is coming this voice that's saying for us that it's not possible to happen this right now. And I was just putting my opinion about this, that we need to be very careful being humble and putting ourselves as victim, that we can't. That this is a way that we are in the subconscious of ourselves, that I believe that was put from eons to ourselves, to put ourselves down, and to keep us in this process of jail that we are here. But I think there is something very beautiful with the way Mr. Cash is teaching us, because he explains everything with the experiments, and you can do all this stuff at home and try it out, and it explains the principles in the technology, and it's so it's for everyone. It's no you don't need a PhD to be a good student at Mr. Cash. You just have to have the interest for it, and it's for everyone, and it can really help people in their lives too, on all levels. A Marie está adicionando aqui que a beleza dessa tecnologia é essa, que
qualquer um pode ter acesso, e a está mostrando isso, as pessoas podem fazer seus experimentos, fazer o seu próprio estudo, só precisa abertura de coração, principalmente, não tanto de mente, mas de coração. Então é por isso que a gente vê